Olá, querido e amado irmão, que a paz e a graça do Senhor esteja com você nessa noite, que seja uma noite de bênção na sua vida e que seja uma noite onde o Senhor Jesus possa te ensinar mais uma das suas grandes lições para enriquecer o seu coração e para fortalecer sua caminhada com Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, e vamos ler apenas o versículo 1. Romanos, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Você não tem desculpa quando julga os outros, quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado. Você está falando de si mesmo, pois faz essa mesma coisa e está condenando a si mesmo. Queridos irmãos, quando eu olho esse texto, eu percebo o quanto somos falhos, quanto somos fracos. Nós temos um hábito muito constante em nosso dia a dia, em nossa correria diária, em nossa vida diária, de julgar situações, julgar pessoas, julgar momentos. A grande questão nossa é que nós não paramos para refletir quem são essas pessoas, o que elas fazem, como cresceram, como viveram, quais são os problemas que essas pessoas enfrentaram durante a sua vida, o que moldou o caráter delas e por que elas fazem o que fazem. Temos em nossa mente, em nossa vida, sempre uma prática de acusar, de apontar, de falar erros, de traçar erros dos outros. E não percebemos que, na verdade, estamos traçando os nossos próprios erros. Estamos transferindo, e é como assim Freud dizia, é um processo de transferência, onde eu transfiro as minhas culpas para o outro, na tentativa de me livrar das minhas culpas e colocar e lançar sobre o outro. Por isso que o texto de Romanos é claro em dizer que, na verdade, você está se condenando. A grande verdade é que, ao julgar alguém ou ao condenar alguém no nosso olhar, da nossa própria vida, nós estamos cometendo, incorrendo em um erro, porque nós não temos autoridade para isso. De quem é a autoridade de julgar? De quem é a autoridade de condenar? É isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você não foi constituído como juiz. Não é você que é juiz das outras pessoas. Não é você que deve dizer a outra pessoa que ela está errada ou que ela está certa. Não é autoridade sua. Não passa pela sua mente ou não deve passar pela sua mente isso. Não estou falando aqui de criação de pais e filhos. Eu estou falando de irmãos em Cristo. Não é você que deve apresentar-se como juiz para condenar o outro quanto à atitude que ele realizou. Porque o único juiz que temos é Deus. Sabe por que não podemos condenar? E a própria Bíblia diz que não podemos julgar, porque por mais que sejamos retos diante de Deus, sempre haverá o momento do encontro com o pecado. E esse encontro com o pecado pode desconstruir tudo aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida espiritual. E nos lançar ao chão e nos colocar distante daquele alvo que colocamos de moralidade. E nos tornamos hipócritas, nos tornamos fariseus. Por isso não podemos julgar os outros. Por isso não podemos condenar os outros. É interessante quando Jesus encontra com aquela mulher, que aqueles homens estavam condenando ela, ele diz: eu também não te condeno. Nossa, se Jesus, ele foi capaz, até próprio Cristo diz que não condenava aquela mulher, porque nós nos colocamos na posição de juiz contra o irmão que pecou, contra o irmão que errou. Esse é um princípio difícil de compreender, mas é um princípio necessário. Eu não sou o juiz do meu irmão. Eu não posso julgar o meu irmão. Eu não posso condená-lo, porque nós estamos no mesmo patamar. Está lá em Romanos, aqui em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores. Segunda coisa importante, está nesse texto: eu não posso ser juiz do meu irmão por conta dos meus próprios pecados. Quando eu olho para o meu irmão e percebo que ele está errado, eu acabo lançando as minhas próprias culpas sobre o meu irmão, na tentativa de me livrar delas. Isso é uma prática interessante, porque eu posso dizer que algumas famílias fazem isso. Escolhem alguém e colocam esse alguém como bode expiatório, aquele que vai levar as culpas de todas as falhas, de todos os problemas que a família vai enfrentar ou enfrenta.
Isso, até na terapia familiar, quando a gente estuda um pouquinho sobre terapia familiar, a gente consegue perceber isso. Existem famílias que escolhem o seu bode expiatório. E nós estamos o tempo todo tentando nos expiar. De que forma? Lançando sobre os outros as nossas culpas. A gente não quer receber culpa. A gente não quer reconhecer nossos erros. Nós não queremos isso. A gente quer sempre lançar sobre alguém a culpa. Quando alguém me pergunta por que isso aqui aconteceu, qual é a sua primeira atitude? Mentalmente, procurar um culpado. Porque você quer lançar a sua culpa para outra pessoa. Não é reconhecer a sua culpa. Automaticamente, sua tentativa é de se livrar dessa culpa, porque você não a quer. E aí que está a grande questão. Mas eu tenho os meus pecados. E eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso me encontrar com os meus pecados. Aí você fala, nossa, pastor, mas é para me encontrar com os meus pecados? Sim, porque está escrito na Bíblia. Lá em João, que só tem um jeito de você ser perdoado. Se você se encontrar com o seu pecado. Porque ele diz, se confessares o vosso pecado. Olha, confessar. O que confessar? É memorar, é reconhecer, é falar sobre, é ter um encontro com ele, de modo a reconhecer o meu erro. Então, ao contrário de ser o juiz dos outros, eu preciso me colocar sempre na posição de réu. E esse réu, como aquele que confessa o seu pecado e tem a sua dívida ou o seu pecado perdoado por Deus, que é o grande juiz. Então, minha posição de pecador, eu não posso abrir mão dela. Eu não posso dizer que não sou. Eu não posso dizer que não tenho, mesmo porque se digo que não tenho pecado, segundo a própria palavra, eu já estou mentindo. Então, eu não posso ser juiz porque eu tenho falhas, eu tenho erros. Eu também sou um pecador e eu tenho os meus pecados para serem confessados e para serem perdoados. E a terceira coisa que talvez seja fundamental do porquê que eu não posso ser juiz do meu irmão e do porquê que julgar alguém me faz passivo também de castigo, é que só pode haver um juiz. Na vida, ou na conjuntura da vida, só pode existir um que tem a capacidade, que tem o direito de julgar. Quando você está em um lugar onde todos querem falar, poucos são ouvidos. Quando você está em uma localidade onde todos têm uma posição sobre determinada questão, pouco se resolve. Então, o único que se colocou como juiz entre Deus e os homens foi a figura do Cristo. Só Jesus é o nosso juiz. Aí você fala, não, pastor, mas Jesus é o nosso advogado. Tá, concordo com você. Neste momento ele é advogado. Mas segundo a própria palavra, ele virá como juiz. Ele virá como aquele que irá julgar as nações. E julgar você também. Então Cristo ele assume o papel de advogado para nos resgatar, para nos redimir, mas ele também assume o papel de juiz para que a justiça de Deus seja feita, aconteça sobre os homens. Então não tem espaço para que eu, enquanto um mortal, frágil, fraco, cheio de pecado e problema, tome ou usurpe o lugar de Jesus. O único que tentou foi enviado para o inferno, foi Lúcifer. Não dá para a gente tomar aquilo que é de Cristo. Não dá para tomar o lugar de Jesus. Por isso eu não posso ser juiz. O único que tem esse direito é Cristo. E sabe por que Cristo é juiz? Cristo é juiz porque morreu pela igreja. Cristo é juiz porque deu a sua vida pelos outros. Ele ganhou esse direito. E aí que está a grande questão. Nós queremos julgar, mas não queremos dar a nossa vida em função de outros. Para julgar alguém, eu preciso me colocar no lugar dele. Para julgar alguém, eu preciso me entregar a minha vida por ele. Eu me lembro de uma irmã que todas as vezes que terminava um culto e ela se emocionava naquele culto em especial, ela batia no meu ombro e dizia assim, parabéns, pastor, pela sua igreja. E eu sempre repetia a mesma coisa. Irmã, a igreja é de Cristo, não é minha não, porque eu não morri por ela e nem pretendo. Jesus morreu pela igreja, ele se entregou pela igreja, ele se doou pela igreja. E aí que está a grande questão. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus. Eu acho interessante que ela chegou uma vez e me disse isso, ela falou assim, porque cada pastor responde diferente. O antigo pastor dizia, pela nossa irmã, pela nossa. Mas por que eu não dizia que era pela nossa igreja? Porque a igreja não é nossa, irmãos. Nós somos a igreja, mas ela não é nossa. A grande questão é essa.
Se a igreja fosse nossa, nós teríamos o direito de julgar os outros irmãos, aqueles que chegam, aqueles que vão, aqueles que vai. E nós não temos esse direito. A igreja é de Cristo, porque ele morreu por ela, e ele é o juiz da sua igreja, é ele quem dá o julgamento, é ele quem dá a sentença, é ele quem julga os homens. Só ele tem esse direito, só ele tem essa condição. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, e que em seu coração, mais do que o hábito do julgar, esteja o hábito de se doar, de se entregar e de se colocar à disposição de Deus para abençoar a vida de outros. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço e uma boa noite para você.